A paz do Senhor para você e a sua querida família. Vamos mais uma vez estarmos meditando na palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículos 15 a 17. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, o escritor aos Hebreus, ele trata aqui de duas coisas importantes, porque esse capítulo, esse texto, ele trata da exortação à santidade e vários preceitos que devem nortear a vida cristã. E dentro do texto que nós acabamos de ler, o escritor sagrado, ele adverte ou exorta aqueles crentes sobre algumas coisas, e eu quero que você preste bem atenção, de fundamental importância na vida de todo ser humano. Essa epístola ela foi escrita em um período em que a perseguição aos cristãos era muito forte. Muitos foram mortos, muitos perderam o seu lar, suas famílias, muitos chegaram a morar em cavernas, ficaram dispersos por várias partes da terra. E isso, de uma certa forma, impactou a vida financeira, familiar, moral, emocional, principalmente espiritual. Porque essas coisas, como ser humano que somos, elas mexem com a gente. Não tem como. O que faz as pessoas suportarem as tais dificuldades é a graça de Deus. E é disso também que no texto que lemos, o escritor, ele trata com aquela igreja. Por isso já digo, nunca se prive da graça de Deus, porque ela é de fundamental importância para os momentos doloridos desta vida. Olha como começa o versículo de número 15. O escritor diz, tendo cuidado. Ou seja, é eu que devo tratar disso. É você que deve tratar. O cuidado para que eu não venhamos perder aquilo que já temos de Deus por meio do nosso arrependimento, é eu que tenho que cuidar. É como que seja uma propriedade que foi adquirida e quem tem que ter o cuidado absoluto é o dono da propriedade. Aí ele diz, tendo cuidado de quê? De que ninguém se prive da graça de Deus. Aqueles crentes, por meio do sofrimento que estavam vivendo, a graça de Deus começou a ser esquecida e pouco olhada, pouco reverenciada por aqueles crentes. E ele disse, olha, vocês têm cuidado para não serem privados da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tenham cuidado de se privar da graça e depois vocês tenham cuidado para que a amargura não brote. Ele não está dizendo, tenha cuidado para não se amargurar. Isso é impossível. É impossível acontecer. Alguém não se ficar amargurado em algum momento, triste. Isso é impossível enquanto estivermos por aqui. Ele não trata de que não deve se amargurar. Mas ele trata do broto da amargura. Porque a amargura profunda, se ela não for administrada com oração, meditação da palavra, com jejum,
com a vida consagrada a Deus, no momento da amargura, você pode tomar alguma decisão que ela pode ser muito prejudicial a você, a nós. E uma das atitudes que nós podemos tomar na amargura é a desistência de servir a Deus. A amargura ela pode brotar de várias maneiras. Ela pode brotar isolando o indivíduo. Ela pode brotar levando ele a uma ação física contra alguém. Pode brotar verbalmente, a pessoa usar sua boca para pronunciar palavras que não convêm, entre elas murmuração. E por aí a gente poderia citar aqui outra forma como a amargura ela pode brotar. E é claro que quando ela brota, que nós chamamos também de nascer, o brotar tem a ver com aquele momento que, depois que a semente é colocada na terra, com o devido tempo, ela brota da terra. Ela brota aquela árvore muito pequena. Depois se torna uma árvore grande, dependendo da semente, vai ser uma árvore muito grande. Vamos pensar um pé de jaqueiro, você põe na terra ali um caroço da jaca. Mas veja que dimensão ela pode tomar depois de uns anos. Então significa que ela brotou e vai crescer. E quando ela brota, todo mundo vai ver, vai contemplar. Isso vai ser realmente visto por muitas pessoas. Quando o escritor hebreu diz: tenha cuidado para que a raiz de amargura não brote, é porque com certeza, enquanto a amargura está lá dentro, o que alguém pode realmente perceber é seu semblante triste, talvez você um pouco recuado, ou recuada, coisa desse tipo. Mas se ela brotar, que tem a ver com a ação física, como eu já citei aqui, não vai passar a ser uma coisa somente do seu interior. O seu coração não vai estar apenas amargurado. Vai ter ação ou ações. E agora, como a árvore que brotou, todo mundo vai conhecer. E vai conhecer realmente a atitude e comportamento que nunca você teve. Isso é muito sério. Nós precisamos ter cuidado, pedir sempre a graça de Deus para que isso nunca aconteça na nossa vida. Aí no versículo de número 17, olha o que o escritor sagrado, ainda no versículo 16, ele diz, no versículo de número 15 ainda, não é? Ainda no versículo 15 ele diz: ela brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Porque ela passa a ser como se fosse um veneno, sai contaminando as pessoas. É muito perigoso quando isso acontece na vida da pessoa. Aí no versículo 16 ele diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito da primogenitura. Ele cita aqui um ocorrido que ocorreu nos dias do dia dos patriarcas, lá no livro do Gênesis, quando a Bíblia diz que Esaú, que era o primogênito de Isaque, ele tinha por direito garantido ser o patriarca, o sucessor do seu pai. Mas um dia ele estava com muita fome e ele resolveu vender aquele direito de primogenitura que era para, após a morte do pai, ele ser o líder da família. Ele, vendo que isso ainda era para o futuro, ele disse: isso não importa para mim, importa que eu venda e me alimente, e vendeu por um prato de comida. O escritor aos Hebreus está tratando disso, falando disso. Por que ele trata isso? Primeiro porque o público para quem ele falava conhecia essa história. Isso não era coisa desconhecida.
Aqui era uma igreja composta de muitos judeus também. Tinha gentios, tinha, mas uma boa parte eram judeus que tinham se convertido ao Evangelho. E como tal, eles conheciam a história do Velho Testamento. Os pais haviam contado isso para eles. E quando o escritor cita o caso de Esaú, eles lembram muito bem que aquilo era verídico. E ele diz, olha, ele vendeu por um prato de guisado, não levou em consideração. E vocês precisam ter cuidado para não trocar também a vossa salvação, a vossa vocação, por algum impulso físico mediante a opressão que vocês estão sofrendo. O que o escritor está mostrando é que quando nós não buscamos a graça de Deus para administrar as dificuldades da vida, a gente pode fazer uma troca. Ah, mas ele não está tratando aqui literalmente trocar por alguma coisa. Mas quando você age de maneira que a sua comunhão ela é comprometida diante de Deus, é o que equivale a fala do escritor. E ele está advertindo isso, tome cuidado, porque Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de guisado. E ele estava dizendo aos irmãos, toma cuidado para que isso não ocorra. Portanto, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, tome cuidado na hora da sua dificuldade, na hora da sua opressão. Porque nesse momento, normalmente, o equilíbrio vai embora, o poder de raciocinar também, e aí o ser humano começa agora a tomar caminho contrário. Amanhã a gente ainda vai falar sobre esse assunto, tá bom? Eu aguardo você até amanhã. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, dê o seu comentário e inscreva-se no canal. E assim você vai estar nos ajudando a levar a outras pessoas essa mensagem. Deus abençoe.